Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, ó, que vocês estão vendo aqui na foto, eu, Gramão e Alessandro. O Alessandro é o dono desses telões aqui de trás, né, ele que comanda toda a equipe aqui e consegue traduzir esses dados aqui nesses painéis aqui atrás. Né. Tudo isso começou, a gente chegou aqui com a questão do isolamento social, né, foi um trabalho que o IPT fez junto com as operadoras, né, hoje é a BR Telecom, que congrega as 4 principais operadoras, e é daí que vem esses dados de isolamento. Com base nisso, a gente conseguiu entender, com relação aos protocolos que a gente sempre seguiu, né, de gestão de desastre, alguns dados eram importantes, e isso foi abrir um leque, né, de oportunidades, né, para gerar principalmente esse trabalho com relação ao CIV. Então, a gente tem o colega Alessandra, que é da nossa equipe, que tem ajudado bastante, tem um vínculo grande com o Alessandro, o pessoal da equipe dele, né, para a montagem desses mapas, para a gente entender melhor como se dá essa distribuição, e foi uma das bases para o governo ajustar esse plano São Paulo, né, esse plano novo de reabertura. Próximo, conversa um pouquinho só volta. Não, a próxima, mas era só para destacar uma coisa que a gente comentou. Na imagem, lá no canto inferior esquerdo, talvez, tem um mapa com as bolinhas. É aquilo que a gente comentou da propagação do processo em relação ao estado de São Paulo, né? Então tem as rodovias bem marcadas e esses vetores, né, de transmissão. Então é um trabalho cartográfico que a colega Alessandra, também do IPT, né? Tem vários colegas que não estão aqui no gabinete de crise, mas estão quase que orbitando em volta aqui, né? E dando um apoio muito grande, né? Tá pequenininho, mas vocês vão acessar depois na página do Estado, vai dar para ver bem como é que a gente foi interpretando e tentando antecipar o problema em algumas cidades, inclusive, né? Acho que pode passar, né? É que aqui tem uma imagem que é muito parecida com a anterior, né? Aquela que está isolada, para destacar também esse papel das equipes interdisciplinares, né? Então está aqui a gente aqui do IPT, conversando com colegas do Exército, da Aeronáutica, Polícia Militar, um secretário de Estado, né, com distanciamento social, que é uma medida, né, e no sentido de tentar buscar novos protocolos e novas decisões no futuro. E isso é feito quase que semanalmente, né? Só para vocês terem uma ideia, né, essas são as 6 telas de uma lateral, 6 na outra, as 2 telas principais que a gente tem dentro do Salão Anchieta, que elas são utilizadas quando não tem imprensa aqui para a gente trabalhar nas análises, né? Então, o grupo do Alessandro, aqui do CEA, do IPT, faz todo esse controle, se agregou a isso a pessoal do SEAD, o pessoal da Secretaria de Logística, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Saúde, tem o pessoal da Secretaria Salafares também, de Investigação Social. Então, todos esses painéis que tem aqui, eles são informações essenciais para o dia a dia do secretariado. E quando a imprensa vem aqui também, algumas das telas elas são abertas ao público, né? Justamente para essas questões de decisões que o governo tem. Então a gente consegue dar uma ajustada aqui e apresentar da melhor forma possível isso para o pessoal da imprensa, que não deixa de ser um papel importante, né? Porque a gente viu que a questão da boa informação ela é super importante, né? Principalmente para um tipo de vírus que a gente não estava muito acostumado, né? Que é uma das conversas que a gente tinha bastante no início com o pessoal da imprensa, quando eles vinham questionar as questões de isolamento, né? Mas você fala de isolamento hoje, como isso fica amanhã, né? Na verdade, esse vírus ele tem um tempo de incubação de 15 dias, então o que a gente faz hoje aqui, você vai conseguir enxergar isso 15 dias lá para frente, né? Não são coisas rápidas, né? Então esse gap de 15 dias, 2 semanas, né? No mundo hoje que é tão corrido, né? A gente tem acesso a tudo, informação na mão, celular, tudo muito fácil, né? Isso foi bem complicado no começo de se entender, né? Como que a gente conseguiria agregar a temporalidade, né, da questão do vírus com o entendimento desses dados. Uma coisa que ajudou, aproveitando só a tela e o que o Fabrício falou agora da temporalidade, do espaço geográfico, né? As equipes do IPT e a nossa, da CIDEM e outros colegas praticamente conhecem todo o estado de São Paulo. A gente comenta que tem apenas um município que o IPT não pisou ainda, né,
E por conhecer o espaço geográfico e as suas condições, até sócio, isso ajudou muito na interpretação de alguns dados. Então, a geologia, em função dos mapeamentos geológicos, mapeamento geotécnico, esse escorregamento, de erosão, de enxurrada e inundação, praticamente tem o estado de São Paulo cartografado e conhecido. E, de certa forma, ajuda muito também com as outras secretarias a ligar os alertas e poder antecipar esse tipo de problema, né? Então, o conhecimento do espaço geológico ajudou muito nesse sentido. Próximo, Wagner, por favor. A terceira medida aqui, né? Lembrando do modelo de abordagem, entramos na medida de prevenção. A partir do momento que a gente está analisando, né, está identificando, mapeando a projeção, a propagação, né, desse tipo de processo, que é o coronavírus, aos poucos o Estado de São Paulo foi procurando essas medidas de prevenção. Eu acho que elas são também sempre reavaliadas na tentativa de diminuir o máximo o número de contaminados e por consequências óbitos, né? Então, eu, Fabrício, aqui destacou algumas medidas, né? Você vê que elas casam direitinho quando a gente faz prognoses de massa, né? Medidas não estruturais, medidas estruturais, né? E a gente tem que buscar todas as formas para, de alguma forma, reduzir esse impacto, né? Então, a gente destacou aqui como medida não estrutural, né? A questão do distanciamento social, né? Então, uma série de protocolos para vários tipos de atividades comerciais, inclusive, a gente está aqui no restaurante, cada um na sua mesa, né? Isso é um protocolo, é verificado continuamente, medida não estrutural, né? Isolamento social, as nossas reuniões, nossos encontros, nossas tomadas de decisão sempre feitas hoje, né? Por meio de contato via web, né? Então, o isolamento social como uma medida também não estrutural, né? E lembrando que esses produtos, né, vão permitir também essa reavaliação de planos. De alguma forma, a gente consegue monitorar se isso está tendo uma efetividade ou não na propagação, né? E aí entra as medidas estruturais, né, que a máscara que a gente está usando hoje, de certa forma, é uma barreira contra um processo, né, tanto de atingimento, né, como de recepção de um tipo de problema, questão de lavar as mãos. Aí o Fabrício vai contar um pouquinho aqui do gráfico aqui da eficácia desse tipo de processo também. Esse gráfico aí da lateral esquerda, né, o branco e verde aqui, é um gráfico super interessante. Ele saiu de uma reportagem que se veiculou ontem ou antes de ontem, se não me engano, que foi um estudo que a China e a Coreia fizeram para 3 tipos de cenários diferentes de transmissão, né? E eles chegaram nessa graduação aí de mais eficaz para menos eficaz, e o que se enquadra bem no que o Gramoni estava comentando das questões estruturais e não estruturais. É um misto aí de questões estruturais com não estruturais, né? A gente passou apertado aí com uma definição não estrutural, que é a própria quarentena, né? Até onde vai a quarentena, até que dia vai, fica mais branda, fica menos branda, tudo isso com relação à base de dados. Então, são todos aqueles dados que a gente enxerga lá atrás que vão conseguir mostrar para a gente da melhor forma possível como a gente vai trabalhar com essas medidas, né? Sendo estruturais ou não. Pode vir só, Wagner. Fabrício, só um minutinho. Peraí, deixa eu... Não, aproveitando que a gente segue fielmente nesse modelo e a gente tem aqui uma forma, como se fosse um checklist, para ver se essas coisas estão sendo, de forma efetiva, sendo aplicadas, né? Então, lembrando que voltando no tempo, né? Em algum momento a máscara, ela tinha sua utilidade ou não tinha. Existe uma polêmica enorme com vários tipos de medida, né? E a nossa ideia, com essa experiência, com as questões de movimento de massa, é ir registrando isso, né? Para no futuro a gente ter trabalhos que comprovem a efetividade desse tipo de medida, que são ações, né, são tomadas de decisão que vão ajudar nessa diminuição do número de afetados, né? E voltou, né? Uma outra situação, a gente sempre fala, né? Feita a análise e a identificação do risco, proposição de medidas estruturais ou não, a gente sempre tem que trabalhar com a possibilidade das emergências, né, ou das crises, né? Nesse caso, mais fortemente ainda. Então, atendimento de emergência é um outro item aqui para enfrentar essas condições adversas, né?
E aqui a gente destacou, teria várias ações para falar, né? Mas é o que a gente tem trabalhando e tem mapeado, não só a gente, né? Quando a gente fala nós estamos fazendo, mas a gente está vendo se os outros estão fazendo também. Porque as equipes estão tão concentradas num tipo de assunto que esquecem que existem outras ações a serem executadas, né? Então, a questão de fator de evolução de área de impacto, então, pensando na emergência, né? É um item que a gente está sempre discutindo em reunião, né? Como delimitar essa área de risco, né? Para orientar a população. Então, é a partir do isolamento. O isolamento é um índice, é um critério que ajuda muito a gente a delimitar. Até então, a gente recebia alguns dados da saúde e a gente tinha muito bem mapeado esses pontos quentes aí, né? De efetiva propagação dos elementos, né? Então, de alguma forma, a gente tem que delimitar isso e antecipar o problema, né? Aí sim, indicar medidas estruturais, né? Em algum momento as rodovias discutiram em ter as barreiras sanitárias ou não. Alguns municípios impediam, inclusive, pessoas de adentrarem, né, as cidades. Então, uma medida bastante radical, né? Pensando em proteção da população de algum município, né? E a questão do monitoramento, né? O monitoramento, como a gente já comentou, desde o isolamento, se tem um isolamento, também tem o outro lado que é a concentração, né? De que forma a gente poderia monitorar essas situações, né? Diferentes situações que podem ocorrer numa cidade. Algumas coisas a gente já conseguiu, outras estão ainda sendo estudadas de ver a melhor forma. Só para dar um exemplo, né? A gente estava pensando nos drones, né? De que forma os drones poderiam ajudar a gente, não no isolamento, mas na identificação, por exemplo, de aglomerações, no monitoramento do uso, por exemplo, da máscara, não só o uso, né, mas do uso correto das máscaras, para poder orientar as equipes que trabalham nas ações de emergência, né, nas ações de contenção, a melhorar o seu sistema, né. Então aqui na imagem se destaca, né, a questão dos hospitais de campanha, né, prevendo já um aumento aí no número de casos, e antecipando uma situação mais crítica dentro, não só da cidade de São Paulo, mas dos municípios do interior e do litoral. Pode vir o próximo, pode ir. Só um segundinho, Fabrício. Na sequência, a gente deve pular para o quinto item, né, que é a parte de divulgação. Eu acho que a gente teria um pouquinho mais de apresentação para frente, mas pelo adiantado da hora, talvez valha a gente fazer uma pausa aqui, porque acho que a gente já apresentou o ordem que a gente queria, até para abrir a participação do pessoal para perguntas. Né? O que você acha, Andréa? Tudo bem, pode ser. Então, vamos fazer assim. Eu só queria, antes aqui, fazer um comentário sobre o trabalho de vocês aí, a apresentação. Eu acho que essa perspectiva que vocês trazem da temática, né, o entendimento da dinâmica do meio físico, como tem um efeito na sociedade, eu acho que realmente é uma coisa da época que a gente saiu da faculdade, é nova, né, é inovadora, é uma área que está abrindo muito trabalho, e tem muita coisa para se fazer nessa área de risco e tudo mais, né, e acho que é importante ressaltar que, mais do que nunca, agora é muito importante a gente valorizar essas narrativas, de mostrar que esses saberes interdisciplinares atuam na solução dos problemas da sociedade, né? No momento em que a ciência está aí desvalorizada e muito, né, questionada, eu acho que a atuação do geólogo também numa área de crise biológica, sanitária, é muito bacana. Eu vou ler, então, alguns comentários. Tem muita gente reclamando do som, infelizmente, porque ficou com muito barulho, peço desculpa. Eu acredito que vale a pena, né, porque tem bastante gente aqui ainda ouvindo a gente, mesmo com o incômodo do ruído, mas eu vou dar uma lida, então, aqui nos comentários e umas perguntas, tá legal? Então, a Raquel Valério falou que tem participado de muitas lives, e quando os geólogos se juntam é só diversão. O Rodrigo Neri e Costa diz que esse povo de São Paulo é muito fera, muito feliz em encontrar os mestres e amigos. Tem um desconhecido que falou parabéns pela iniciativa e aos colegas apresentadores, mais que geólogos, são profissionais especialistas
e enfrentamento de crises socioambientais. Isso que conta. Tem duas perguntas do Eric. Eu vou fazer as duas perguntas juntos e depois vocês conversam sobre tudo, né? Ele perguntou se associado ao comitê de crise existe um comitê de prevenção, aqui em São Paulo ou em outros estados, né? E qual a interação entre São Paulo e o comitê de risco e a secretaria ou departamento que trata dos vetores de ocupação do espaço urbano? Do próprio estado, né, Érica, acredito. E ele pergunta também, nas rotinas protocolares dos comitês de crise, é feita a retroalimentação das cartas geotécnicas de risco do município, quando existem? Então, vamos lá. Na verdade, o comitê que a gente está aqui, esse aqui é o comitê central, né, de combate ao Covid. Então, tem logística, tem a nossa parte aqui de ciência e tecnologia, tem consultorias, tem o pessoal da parte social, tem o pessoal da imprensa. Então, a inter-relação aqui desse trabalho, o espaço aqui, ele ajuda muito, né? Porque o Eric comentou essa questão de inter-relação, é extremamente essencial, né? A gente tem uma divisão dentro do sistema aqui, que é o pessoal que cuida da parte de logística, tem o pessoal que é do comitê da saúde, existe uma inter-relação geral com eles, né? A gente, na verdade, o nosso papel aqui é fornecer os dados que a gente tem, não posso dizer, mais proximidade, talvez, ou um maior entendimento, para que todo esse sistema ele consiga evoluir, né? Então, parte dos dados que a gente produz aqui, ele é base para diversas secretarias, né? Principalmente a gente tem agora a Alessandra vem trabalhando bastante com a parte da economia, que agora é importante, né? Então, em relação com o pessoal da Secretaria de Fazenda, para atrelar isso à Secretaria de Desenvolvimento, ele está criando painéis aqui que a gente consiga ter um cenário geral de como está essa questão de economia por meio de notas fiscais. Então, a gente vai, na verdade, até fugindo um pouco do escopo da geologia, mas usando essa base conceitual que ajuda a gente a ter essa visão mais ampla, né? Eu acho que é isso, na verdade, que facilita aqui o nosso trabalho e a conversa, né, com o pessoal, é que a gente consegue ver do início ao fim, né? Desde a identificação e análise que está lá em cima, né, que é o essencial, que é o que a gente costuma falar quando a gente dá aula, né, que é a questão do médico, né, que acho que é o melhor exemplo que tem, né? Se o médico não entende bem o que você tem, ele vai te dar um remédio errado. A identificação e análise é extremamente importante. A partir dali, a gente começou a entender quais os dados eram realmente essenciais, né, para que todo esse sistema aqui ele conseguisse andar. Com relação à parte da vulnerabilidade, né, dos mapas de risco, a gente não chegou a trabalhar diretamente nessa parte, mas a gente teve um papel, até pelo que o Gramani comentou, né, não só o Estado, a gente tem um certo conhecimento, como a própria cidade, né? O EPT, 2009 2010, ele fez um mapeamento. Aliás, quem gerenciou pela prefeitura foi o Luciana Pascarelli, que está assistindo a gente aqui. Isso deu um grande conhecimento para a gente das áreas mais vulneráveis, né, da cidade de São Paulo. No caso, na época, eram vulneráveis ao risco de deslizamento e inundação. Mas a gente sabe que são essas áreas, né, que são os assentamentos precários urbanos, que são as áreas mais vulneráveis da cidade, com relação a tudo, né, a econômica, a saúde. E esse entendimento também, ele ajuda, né, até a entender a questão da distribuição dos dados, né, e a formulação aí de planos e uma linha mais assertiva, né, para se trabalhar em cima disso. Legal. Só para lembrar a integração, rapidinho também, né, que faz era o slide lá das informações públicas, né, e treinamento. A gente passou por alguns órgãos, só para dar um destaque, um exemplo, né? Então, a equipe do IPT indo ao COI, né, que era um outro gabinete formado, com outros colegas. Então, a gente levando a informação e tentando entender qual a necessidade de cada um envolvido no processo. Então, a gente sabe que um desafio na gestão do desastre é essa integração, né? Integração de equipes, integração de diferentes atores, vamos dizer assim, né? Até mesmo para, talvez não dê tempo, né? Para não criar uma situação isolada
E a gente vê bem isso no desastre. Às vezes tem ações isoladas que podem causar uma certa confusão e atrapalhar toda essa questão da gestão, né? Então, o Eric perguntou da integração. A integração existe para ter conhecimento dos protocolos, tentar mostrar que existem outras possibilidades dentro dessa questão do mapeamento, da identificação e da análise, né? E também fornecer esses dados, como você destacou bem, né? Então, diariamente, os dados vão chegando, são avaliados, são distribuídos. De certa forma, a gente fala, vocês estão contentes com os dados? Porque isso então, a gente dá esse alerta também, né? E com relação à mudança na questão de interpretação, inclusive dos protocolos, né? Tá legal. Vou fazer tem mais duas perguntas aqui. A Luciana Pascarelli Santos perguntou o seguinte: como vocês viram e estão vendo o uso do geoprocessamento nos trabalhos do comitê? Qual é o envolvimento dos geólogos e de outros profissionais nessa frente? Ainda vemos poucos profissionais com esse perfil no setor público, sendo que o nosso trabalho é totalmente sobre o território. E o Francesco Barali pergunta, né? Vocês devem ter visto o mapa do Labicidade e da FAUSP, né? Mostra uma nuvem de afetados impressionante. Acredito que os dados deles não estão atualizados como o de vocês. Vocês viram esse mapa e o IPT pretende fazer algo mais simples para a sociedade no geral? Vamos lá. Bom, com relação à pergunta da Luciana Pascarelli, eu aproveito já para agradecer ela em público, né, porque logo no começo ela deu uma ajuda grande aqui com os dados que a gente precisava da cidade de São Paulo, né, com relação à alocação de hospitais, hierarquização dessas áreas aí vulneráveis, né, por questão de tamanho e tudo mais. Ela que gerencia o que antigamente era o ABISP, né, hoje é o SAMPA, né. Então, obrigado, Lu, pela força que você deu. É um sistema, para quem não conhece, né, principalmente da geologia, eu recomendo aí que vocês coloquem no Google GeoSampa, não vou lembrar o link agora de cabeça, mas é um material fantástico, acho que é uma das referências que a gente tem no Brasil, se não na América Latina, né? É um sistema de informações geográficas aí, ele agrega diversas informações, não só com relação à geologia. O nosso mapeamento lá, que o IPT 2009 2010 está lá também, mas ele tem as mais diversas áreas do meio, né, que são importantes para a gente trabalhar. É um material que você consegue baixar tabelas e tudo mais, super interessante. Então, essa questão ela foi evoluindo, na verdade, né, aqui nessa crise, né? Essas telas aqui, elas só existem hoje aqui porque dia 17 de março, se eu não me engano, teve a iniciativa do presidente do PT de fazer uma reunião com um grupo de pessoas, né? Então ele chamou a gente que trabalhava com essa parte de risco, chamou o pessoal do CIAN do IPT, que é quem trabalha com essa parte de informações, de sistemas, né? Desses dashboards aqui, desses painéis aqui atrás, né? Todo o pessoal que trabalha com Bionano, o IPT, ele tem 10 frentes hoje do coronavírus, não só a gente que está aqui, né? Mas tem pessoal trabalhando com vacina, tem pessoal trabalhando com manutenção de respirador, tem pessoal trabalhando com ensaios em máscaras, em roupas hospitalares, uma gama de trabalho. Então, o Alessandro, ele foi um dos primeiros que chegou aqui e ele trouxe nas costas, aí, junto com o pessoal dele, uma TV. Não existia isso aqui atrás, não tinha nada disso aqui, logo no começo, no final de março. E nessa TV ele começou a apresentar alguns sistemas, as possibilidades de curva que existiam, e daí isso evoluiu aqui para esses 12 painéis que estão hoje aqui, e isso mostrou, na verdade, né, o que a Luciana comentou, que é a importância da visualização, né, do espaço, né? Não adianta você só ter dados. A gente estava comentando isso hoje até aqui de manhã, né? A questão de relatórios que as instituições fazem, né? Relatórios são importantes, mas às vezes o que o gestor público precisa é de uma tela aqui para um dado que ele vai ter que usar ontem, né? Não é nem hoje nem amanhã, né? As coisas são muito aceleradas. E se vocês observarem aqui atrás, né, a maioria dos mapas que tem aqui, eles têm espacialização, né? Ou do Estado, acho que hoje todos são do Estado que estão aqui dentro. Seja ele mostrando qual é a distribuição do plano, né? Seja ele mostrando a questão de isolamento. E aí eu já emplaco na pergunta do material que a FAO fez, né? Que eles usaram como base o DataSUS. Na verdade, a equipe do Alessandro ela já tinha aqui
um mapa desse montado, né? Ele era um mapa de uso interno, né? Da gestão, até porque ele tem alguns dados sensíveis, como o CEP, então que eles tiraram depois o CEP das pessoas, né? Então, um problema interno que ocorreu aí também não é da nossa alçada, né? Mas, até onde eu sei, não existe a perspectiva de abertura desses dados, mostrando pontualmente como está a distribuição do vírus na cidade, até porque, para pessoas que não têm o conhecimento, né, de como isso ocorre, isso pode gerar um pânico, tal, seja lá o que for, né? Não sei, na verdade, a gente não tem acesso a esse nível hierárquico, né, para saber como está a questão da distribuição ou não disso, mas o material existe e ele é utilizado. Isso a Secretaria de Saúde tem várias instituições aqui que trabalham com esses dados, DataSUS, CIVES, Census Covid, né, para se ter uma ideia da espacialização, né, que é o mais importante no momento. Né? Como que está a questão da pandemia aí, no estado, nos municípios, na cidade, seja lá onde for. Só para dar um destaque, aproveitar o gancho, né, da questão da... Não queria nem complementar mais o assunto, mas lembrando que, quando eu falei das ações, um dos desafios eram as ações isoladas, né? E que é normal e é perfeitamente compreensível, né? Qual era um desafio, um papel também do IPT? Era tentar trazer as pessoas que estão fazendo coisas muito interessantes, inclusive, né, de fundamental importância nesse momento, né, trazer essas informações para o comitê. Porque, imagine, são dezenas, eu diria até centenas de ações, de grupos isolados, e que, de certa forma, falta, até dentro do gabinete, né, seria um papel do gabinete de crise, trazer, integrar essas equipes. É um desafio, porque não são poucas as pessoas, mas está aí para a gente rever, né, Eric, falando em procedimento, né, porque é necessário, e a velocidade com que isso é feita é importante também. Não adianta eu, depois de 3, 4, 5 meses, trazer as pessoas, a não ser que sejam coisas novas, né, para poder integrar, né, e essa velocidade é importante. Então, o IPT teve esse papel, né, contar um caos rápido, né, quem é do interior gosta de um caos, né, mas logo no comecinho da crise, sai a notícia dada pelo governador que o sistema penitenciário iria fazer as máscaras. Então, o Coronel Niacas, que é o coordenador estadual aqui de Proteção e Defesa Civil, né, ele passa essa informação aos grupos e rapidamente no IPT a gente identifica colegas que trabalham com a questão têxtil, né, de normatização, e o contato foi feito praticamente em 48 horas, e isso andou. Então, a velocidade de integração entre as equipes também é um fator importante no momento de desastre, seja por coronavírus ou pelo que a gente já viu e tem essa experiência num acidente de escorregamento, numa enxurrada ou uma inundação. Então, a ação isolada é um desafio. Bom, tá legal. A pergunta da Fabiana Chechinato, acho que já foi respondida pelo que vocês falaram, né? Mas eu vou ler a pergunta dela, enfim, e se vocês quiserem complementar. Ela diz: tenho sentido falta de uma comunicação dos dados que cheguem na população em geral com mais clareza. Vocês têm um trabalho lindo e acredito que estejam sendo pouco explorado. Que esteja, trabalho, não vocês. Vocês, não sei. Como está sendo estruturada essa parte da comunicação de risco, né? Então, é meio um pouco do que vocês falaram aí, dessa velocidade dos dados e como disponibilizar para a população. Realmente... A forma, né, Andréia? A forma também é importante. É outro desafio, porque a comunicação, você levar uma informação não é simples. Você vai atingir diversos públicos, né? Então, a Fabiana lembrou bem, né? Ela sabe, conhece bem a questão da percepção e da comunicação. É um desafio. Você vê, só para citar um exemplo rápido, né, a Defesa Civil tem feito via redes sociais, né, Facebook, Instagram, né, Fabrício, uma série de banners, vamos dizer assim, né, relacionada à informação pública. E bastante com isso, né, pelo Instagram e tudo mais, eu também acho. Isso, 4%, né? Existem outras secretarias, a Secretaria de Desenvolvimento Social também, né? Voltado a outros tipos de informação, atendimento ou assistência humanitária, né? Então, são várias, vamos dizer assim, várias formas, usando vários recursos. Agora, o que a gente não consegue, às vezes, de que forma, será que essa comunicação está sendo bem recebida pela população? O maior problema que a gente vê hoje, por exemplo, ainda, depois de quase
90 dias, é o próprio uso da máscara, né? A gente tem dificuldade ainda, ninguém sabe, mexe aqui, mexe para... Então, a gente está comunicando, de certa forma, corretamente como ao utilizar um instrumento de proteção, né? Então é um desafio, né? É verdade. Bom, eu vou fazer um comentário aqui, vou ler o